Eu nasci em 64 e às vezes eu penso que tipo de vida eu não pude ter por causa da ditadura. Primeiro, eu quero alertar os jovens que os jovens estão pensando que ditadura é uma coisa legal. Sabe por que vocês pensam assim? Porque vocês não sofrem, vocês não sofreram, vocês não tomam porrada. A porrada de vocês é muito light. Hoje em dia é muito light. Perto das... Tô falando porrada de murro não, tô falando porrada da vida. Por isso que eu repito, que tipo de vida eu não pude ter por causa da ditadura. Eu sou de família simples, cresci sem entender direito o que estava acontecendo no país. Já falei isso aqui. Só que eu estava lá, eu estava vivendo dentro da ditadura. Por exemplo, na escola eu não aprendi a questionar, eu aprendi a repetir. Eu não tive filosofia, sociologia. Ninguém me ensinou a discutir política, sociedade, direitos. Se eu tivesse tido isso, eu podia ter seguido outro caminho. Por exemplo, poderia ter me tornado até professor dessas matérias. Podia ter ajudado outras pessoas a pensar também. Mas isso não fazia parte do sistema. Eu era jovem, só que eu não era um jovem livre. Eu não participei de manifestações. Eu não fui para a rua defender ideia nenhuma. Porque havia medo de repressão. E como eu falei, minha família simples prendia, ela não deixava a gente. E eu era um jovem simples, um jovem que não tinha uma influência. Havia medo. Medo de repressão, medo de ser visto como subversivo. Se o país fosse democrático, eu podia ter ido para as ruas, podia ter levantado bandeira, podia ter descoberto um propósito, como vocês podem fazer hoje. Mas é muito mole, hoje está muito fácil, aí vocês não querem. Eu lia jornal, mas não sabia que estava lendo só uma parte da história. Muita coisa não podia ser publicada. Só anos depois vieram à tona denúncias, histórias, abusos. Aí eu pensei, nossa, eu vivi isso aí, só que eu não sabia. Se a informação fosse livre naquela época, eu teria entendido que meu país passou muito antes do que eu entendi. Eu era um cara simples, podia ter pegado uma mochila e viajado pelo Brasil afora, conhecido o país de perto, olha que história, conversado com gente diferente, ter visto a história acontecendo. Mas existia controle, existia desconfiança, até andar sem rumo podia ser problema. As escolhas eram poucas, ou você seguia um caminho limitado ou ficava pelo caminho. Universidade, ixi, era distante. Não era só uma questão de esforço. Era estrutura, era acesso, era o país fechado. Não é perfeito ainda não, hoje em dia. Só que é outro mundo, nem se compara. Então, quando eu olho para trás, eu não vejo só o que eu vivi. Eu vejo a vida que eu podia ter vivido, a vida que eu não pude viver. E isso não é sobre mim, é sobre uma geração inteira que teve o caminho estreito, quando podia ter sido um caminho aberto. Aí você me fala, você também viveu isso? Você já parou e olhou assim para trás e falou assim, o que eu perdi? O que me fizeram perder? Porque quem é mais novo não vai nunca ter essa noção. É isso aí. Eu sou o Jorge, seja bem-vindo ao Sítio Beira Rio.